E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né, seguros, com saúde. Né? E hoje eu estou voltando aqui conforme prometido, como eu prometi ainda nessa semana, eu fiz um vídeo, né, para falar sobre... O que eu falei mesmo? Não é lembrando o que eu falei, tem dias atrás, né, mas foi um vídeo para falar sobre a Xuxa, né, e sobre o Mumuzinho, lembrei aqui. E tal. Eu falei que talvez eu voltaria essa semana, né, caso tivesse um assunto relevante, e acabou que teve, né, no Brasil, né, sempre tem coisa para falar, enfim. E antes de mais nada, né, queria agradecer as pessoas que são inscritas, que sempre comentam nos vídeos, né, que compartilham, que curtem, que curte e tal. Né, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito no canal, né, se inscreva, que vai melhorar, em breve vai melhorar, né, fica aí que vai ter novidade, vai melhorar a qualidade dos vídeos, assim, espero. Enfim, mas não mais agradecer as pessoas que sempre comentam, sempre participam. E hoje eu estou aqui para poder, né, vou tratar de mais um assunto que rolou nesse Brasilzão aí de Bolsonaro, né, que foi um ato que aconteceu, né, um ato governista aí, pró-Bolsonaro. Acho que foi em Porto Alegre, se eu não me engano, porque eu vi esse vídeo através dos amigos que eu tenho em Porto Alegre, né, que é o Márcio, né, a Valesca que me mandou também, e tudo, o Márcio Chagas, e tudo. E assim, e aí, nesse um ato bolsonarista lá, né, várias bandeiras do Brasil, né, os patriotas, né, e aí tinha um cara que tava discursando, falando lá, tava vestido com uns trajes da Ku Klux Klan, né? Ku Klux Klan, KKK, conhece? Né? Vulga KKK, né? KKK. Né? E falando e tudo, isso aí, né? Não passa batido, né? Pra gente não passa batido, aí daí as pessoas começaram a falar. O próprio Márcio Chagas, né, postou no perfil dele e tudo, depois eu recebi. E assim, e aí eu achei interessante o ensejo, né, falar desse tema, porque não é a primeira vez que isso acontece, né, no Brasil, assim, não é uma exclusividade do governo Bolsonaro, mas é claro, né, é evidente que foi inflamado por ele, né, tirou um monte de gente do esgoto, né, das sombras e trouxe, né, para a luz e tudo. Isso assim, já teve vários episódios, né, já teve ele tirando foto com um cara vestido de Hitler, né? Já teve aquele episódio do copo de leite, né, que é um ato também de supremacia branca. A gente já teve, né, e recentemente a gente teve também um secretário de cultura, se eu não me engano, que fez um vídeo, né, com uma estética toda nazista, né, com uma música de fundo, e o discurso que ele usava, né, na parte do discurso, né, do Goebbels, que era um propagandista lá do regime nazista, né, e tudo, enfim. E assim, e por último a gente teve desse assessor do Bolsonaro, não sei se é secretário também, desse Felipe G. Martins, fazendo um sinal do White Power, né, que com os dois dedos fechados, com o polegar e o indicador fechado e os três dedos, que isso, né, tem um significado. Ela fala assim, mas é só um ok, mas não é um simples ok. Né? Eu tô vendo que eu coloquei a câmera muito alta, minha mão não apareceu, mas esse gesto aqui, que significaria que é o símbolo, né, tem um significado de white power, né, de poder branco, supremacia branca, que os três dedos significariam o W, né, e o O, o P. Né, então seria white power. A galera acha que isso é só um ok. Não, ele fez só um ok e tal. E ele fez assim, né, tipo, ele colocando o dedo assim pra mostrar, né, provavelmente ele combinou com seus né, colegas também, né, nazistas aí, nesses grupos, né, que ele ia fazer isso, né, acho que era uma sessão que estava acontecendo, né, não vou lembrar bem, e tudo, e fez, e depois ele repercutiu e falou que não estava fazendo só um ok, só estava arrumando a lapela, o microfone da lapela. Desde quando a gente, para arrumar um microfone, uma coisa na camisa, precisa fazer todo mundo, né, se contorcer todo e fazer esse tipo de movimento com os dedos para poder arrumar um microfone na lapela. E muita gente acreditou, muita gente passou pano, né, os bolsonaristas da mídia passaram pano, né, tudo dentro do esperado nesse governo Bolsonaro, tudo. Mas é interessante falar sobre isso, porque não é de hoje que vem essas manifestações nazistas durante o governo Bolsonaro. Já de um tempo, eu já fiz um vídeo, tem um vídeo aqui, tô falando sobre isso, falando sobre pessoas que estavam indo em locais públicos, em 2019, com suástica, né, com a faixa, com suástica no braço, né, em shopping, sem ser incomodado, em bar, né, inclusive aqui no interior de Minas, em Unai, se eu não me engano, teve um cara lá que sentou num bar improvisou lá uma faixa lá com papel, com cartolina, sei lá o que, desenhou a suástica e ficou no bar lá. A polícia chegou pra borda dele assim, bem calma, tranquilo, e tudo. O cara falou, vou ficar com você, a polícia, não, beleza. Né, tipo assim, a abordagem é totalmente diferente que eles usam com uma pessoa preta que eles acham que é suspeita.
Né? E aí também entra o caso que as pessoas tendem a não né, a maioria das pessoas, não a gente que desenvolveu um pouco de conhecimento, de consciência sobre isso, as pessoas tendem a não levar isso muito a sério, esse tipo de movimento no Brasil muito a sério, porque eles pensam assim, não tem como ter supremacia branca no Brasil porque todo mundo é misturado, né? Todo mundo aqui tudo é misturado, tudo, então não tem isso de ter, sei lá, grupos neonazistas no Brasil, ou organizações tipo a KKK. A galera pensa isso, mas primeiro que isso é um enorme equívoco, né? E a galera até usa uns apelidos para poder meio que meio que zoar essa galera que é adepta desses movimentos supremacista branco. A galera chama de white pardo, né, morenazi, como eles, o Brasil é um país mestiço, não tem como ter branco aqui não, branco, né, não tem como professar supremacia branca aqui não e tudo. E isso tendem a não levar a sério por conta disso e tudo. Mas assim, isso é um erro por quê? É um erro por uma coisa que eu já expliquei no Instagram, já fiz um post sobre isso esses dias, falando que as pessoas desacreditarem nesse movimento de supremacia branca no Brasil. E nisso eu dizia que eu citava o Silvio Almeida no livro dele, que é Racismo Estrutural, em que ele diz que raça, né, para ter sentido, ela precisa de um contexto histórico. Né? Então, por exemplo, mas para isso eu falava sobre. Não, dois textos que falam mais ou menos sobre isso. Um é sobre ser negro, né, ter pele mais clara e tudo, né, e ter essa ideia das pessoas acham que pretos são só ter a cor escura e tudo. Eu falava que por conta desse contexto histórico, né, que nós temos de escravidão e tal, e depois de diversas outras políticas, né, de exclusão e tudo, os grupos, né, de pretos e pardos, que são os grupos negros, se configuraram como a raça negra no Brasil e tudo. E assim, para a raça fazer sentido depende do contexto histórico, né? Quem é preto, quem é branco, depende do contexto histórico. E aí onde está o erro das pessoas acharem que no Brasil não pode ter movimento de supremacia branca? Porque ser branco não significa ter pureza racial. Né? Significa ser branco, ter pureza racial para ser branco, né, faz sentido em outros países em que o contexto histórico foi esse, como por exemplo os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ser branco lá tá ligado a essa questão de ter pureza racial. Tanto teve a lei da gota de sangue, né? Quem tivesse uma pessoa que tivesse um sangue, né? Uma pessoa, por mais que ela fosse clara, né? Branca, e tivesse um parente preto na família, um pai, um avô, ela não era considerada branca, né? Ela era considerada negra, né? Outra coisa qualquer que não branco. E tudo. Então lá tem esse contexto, né? Lá houve muito menos mistura e tal, lá tem esse contexto. No Brasil é diferente, nesse sentido de não funciona aqui essa questão da gota de sangue, porque o Brasil teve né, muita miscigenação e tudo, mas isso não quer dizer que não hajam brancos no Brasil e que não possa haver supremacia branca. Porque o contexto histórico sobre ser branco no Brasil e ser negro é totalmente diferente. Totalmente diferente. Aqui não basta, aqui a pureza genética não conta, né? Pureza racial, né? Entre aspas, né? Pureza, né? Aqui não conta porque o significado de ser branco no Brasil está ligado à aparência. Né? Então basta que a pessoa tenha aparência, né, caucasiana para ela ser lida como branco no Brasil e desfrutar dos privilégios materiais, privilégios simbólicos da branquitude. Né? Então aí está o erro das pessoas de desacreditar nesses grupos supremacistas brancos no Brasil. Né, como eu disse, para ser branco no Brasil não precisa ter pureza racial no Brasil. Né, isso faz sentido em outros países como os Estados Unidos, né, talvez na Europa também, tal, isso faz muito sentido. Tanto que quando os brancos os brancos brasileiros vão para os Estados Unidos ou para a Europa, eles são chamados de latinos, né? Eles não são chamados os brancos não entendem não leem eles como brancos, né, leem eles como latinos. Aí tem um filme que mostra isso bem, que é o Bacurau, naquela cena que eu vou acabar dando spoiler, né? Mas assim, eu assisti e não gostei muito do filme, né? Vou ser sendo sincero, assim. Então eu não vou nem lembrar muito dele, assim. Mas é a cena que tem aqueles dois turistas lá que chegam no vilarejo, né? Lá e tudo, mas eles estão amando de gringos, né? E os gringos lá, uns gringos brancos americanos, e eles meio que falam assim, os brasileiros brancos, mas a gente é como vocês, e tudo, eles começam a rir, sabe? Vocês não são como a gente e tudo. Assim, isso ilustra bem como a imagem que os brancos, né, os americanos, os europeus, têm dos brancos latinos. Né? Porque lá tem esse contexto de pureza racial para ser branco, para ser ariano, esse tipo de coisa. No Brasil não, aqui não. Aqui dentro funciona de outra forma diferente. Né? De forma completamente diferente. Bastando a pessoa ter apenas a aparência, né, caucasiana para desfrutar dos privilégios de ser branco no Brasil. Né? Enfim. E por isso, né, por esse motivo, né, existe o nascer branco no Brasil. Então as pessoas elas tendem a desacreditar esses grupos, né, por achar isso. E fora isso, o Brasil sempre teve relações com grupos de supremacia branca.
Sempre teve, isso é histórico no Brasil. Né? Eu vou dar dois exemplos, assim, né, dos exemplos clássicos. É o que o Brasil, né, foi a maior célula nazista fora da Alemanha, esteve instalada no Brasil, no estado de Santa Catarina. Né? Tipo assim, pra você ter uma ideia, a maior célula nazista a maior célula do partido nazista fora da Alemanha esteve, né, instalada no Brasil, foi no Brasil, né, se criou no Brasil e tudo. E aí, um outro exemplo é da cidade americana, né, em São Paulo, no interior de São Paulo, tem uma cidade chamada Americana. E o nome Americana não é assim, né, porque, vamos dar um nome bonitinho, vamos batizar a cidade. Não, o nome Americana é porque depois da Guerra de Secessão Americana, da Guerra Civil, os perdedores da guerra, né, do Exército Confederado, né, do Sul, né, vieram para o Brasil, né, vieram alguns generais para o Brasil, sabe, esses perdedores lutaram no exército mesmo e tal, vieram e trouxeram família, né, e fizeram colônias nessa cidade, né, no interior de São Paulo, e por isso ela recebeu o nome de Americana. Né. Enfim, o Brasil sempre recebeu muito bem esse tipo de gente aqui. E tem uma história também que aí eu não posso, eu ainda não li sobre, mas eu já vi gente falando, que depois que o Exército Confederado perdeu a Guerra Civil Americana, né, que aconteceu lá em 1861 até 1865, né, abril de 1861 até abril de 1865, né, depois que o Exército Confederado perdeu a guerra, né, diz que eles foram convidados aqui, né, pro Dom Pedro, eu acho, para dar uma volta no Brasil, conhecer e tal, porque aqui ainda vigorava a escravidão, né, porque lá a escravidão é abolida em 19 de junho de 1865. Né, meses depois do fim da guerra e tudo. E aqui no Brasil só foi abolido em 1888, 13 de maio de 1888. Né, ou seja, 20 anos depois, né, mais de 20 anos depois, ou quase 20 anos depois e tudo. E assim, e eles vieram aqui, né, para quem não sabe da história, né, o Sul era favorável ao mantenimento da escravidão, né, até pela forma de produção dos estados do Sul, né, do algodão, de exportar algodão. Eles dependiam inteiramente da mão de obra escrava e tudo, e não tinha lugar melhor para eles irem que o Brasil, né? Você está lá no Brasil, né? Tá, aqui ainda vigorava a escravidão, enfim. Então o Brasil sempre teve essas relações históricas seja com grupos supremacistas brancos americanos, como europeus, como no caso do Partido Nazista. Mas e outra coisa, um outro dado importante é que no Brasil, né, existem foram mapeados, né, pela Polícia Federal, se não me engano, acho que essa reportagem no site da Fórum, né, foram mapeados no Brasil mais de 344 células nazistas em atividade, né, sabe? Assim, é esse tipo de gente que promove uma série de ataques, né? Eu estava falando mais cedo sobre uma coisa que rolou com a Catiúcia, né, com a Catiúcia Ribeiro, que ela foi palestrar, né, na Unicamp, né, no evento lá da Unicamp, o evento foi invadido por uma série de ataques racistas e tudo. Essa gente, né, dessas células nazistas que invadem esses eventos, né, e fazem um monte de xingamento racista, machista, homofóbico e esse tipo de coisa, sabe? E assim, tem 344 células espalhadas no Brasil que, sabe, assim, tá aí, né? Se a polícia desempenhasse, né, depreendesse o esforço que ela depreende para poder chutar barraco, né, em periferia, né, a gente estava livre desses grupos há muito tempo. Né, porque eles são muito mais fáceis de rastrear e de prender, mas não prende porque não quer, porque o Brasil é isso. O Brasil é um lugar que sempre recebeu bem, né, e durante muito tempo, e ainda dos dias de hoje, sempre almejou a brancura. Né, sempre almejou a brancura. É um país que paga pau para gringo, né, vira-lata, paga pau para gringo branco. Né, porque se for haitiano, africano, né, aí não. Né, asiático, né, aí não. Tanto que teve um decreto lá de 1890, 2 anos depois da abolição da escravidão, né, tinha um decreto que proibia, né, incentivava os europeus a virem para o Brasil e proibia, né, a vinda de africanos e de asiáticos. Eles proibiam a vinda de asiáticos, eles temiam que o Brasil, a mongolização do Brasil, porque já tinha muito preto aqui, né, já tinha africanização do Brasil, né, muito preto para trabalhar, né, como mão de obra escrava, então eles temiam que se viesse muito asiático, né, tipo assim, já vai encher o Brasil de asiático, né, e tudo, e eles não conseguiriam alcançar, né, a almejada brancura e tudo. Então o Brasil, esse aqui é o lugar perfeito para proliferar esse tipo de coisa, sabe? Aqui não tem paraíso racial como muita gente acredita e tal, as raças não convivem bem. Então, gente, esse episódio que rolou em Porto Alegre, acho que foi em Porto Alegre, se não foi em Porto Alegre, me corrijam nos comentários aqui e tal, eu acho que tenho quase certeza que foi, né, um lugar muito propício, inclusive, né, no Sul, e assim... Então isso é muito comum, sempre foi muito comum no Brasil, e agora com o governo Bolsonaro tirou esse povo do esgoto, né, tirou esse povo do esgoto, Bolsonaro é outro também, né, enfim, né, é um cara que eu não aguento nem ver a cara mais, nem ouvir a voz, eu não aguento nem ouvir a cara e ouvir a voz dele, né, enfim.
Mas acho que é isso, né? Vim aqui, né, dar uma pincelada sobre esse tema, né? Que é um tema que eu já falei aqui em outros vídeos. Acho um tema muito importante pra gente poder falar, debater, porque eu tinha até feito uma reflexão sobre isso um tempo atrás, falando sobre como um preto que pinta o cabelo, né, de louro, ele é tido como suspeito, mas ninguém suspeita de um branco que raspa a cabeça, né, como de ser um skinhead, né, tipo assim. Porque, né, sabe, são coisas assim, são detalhes que a gente percebe no dia a dia que muita gente pode fazer sentido. Você vai falar isso, mas não tem nada a ver, só raspou a cabeça e tal. Pô, mas fala que preto, tava conversando com um colega um tempo atrás, e a gente tinha essa mesma cisma, sabe, a gente vê um cara branco com a cabeça raspada e fica meio cismado e tal. E tanto que esse colega falou que fazia a mesma coisa que eu fazia, que era verificar se o cara raspava a cabeça porque tava calvo, né? Ou se ele raspava por opção, porque ele tinha cabelo, mas ele raspava por opção, sabe? E tipo assim, eu sempre faço isso, e esse colega também falava que fazia a mesma coisa, sabe? Assim, coisa que são estratégias de sobrevivência que a gente desenvolve para poder viver no Brasil, né? Para não ser pego de surpresa, enfim. Mas eu acho que é isso que eu queria falar sobre esse tema aqui. Comentem aí, deixem que vocês viram esse episódio, ou o que vocês pensam sobre sobre isso, sobre esse governo Bolsonaro, se ele tirou ou não do esgoto esses neonazis, né, esses supremacistas brancos brasileiros, né. Comentem aí, quero ouvir a opinião de vocês. Né, mais uma vez, obrigado pela audiência, né, e tudo. Né, um recado aqui também, ontem foi muito legal a live que eu fiz lá falando sobre pornografia e o corpo negro. Então, muito bacana, né, mais uma vez vim aqui no YouTube agradecer as pessoas que participaram, contribuíram, né? Enfim, só força. E semana que vem eu vou voltar, né? Volto lá no Instagram para fazer uma live falando sobre, ainda sobre pornografia, representação do corpo negro, mas porém falando representação das mulheres negras na pornografia, quinta-feira às 8 horas, né? Tô lá, quem, né? Tipo assim, tá, já fica avisado pelo YouTube aqui, né? Pelo vídeo do YouTube, para colar lá na semana que vem. Né? Obrigado pela audiência, gente. Tamo junto, né? Semana que vem eu devo voltar com mais vídeos aí, não vou deixar o canal morrer, não. E aos poucos a gente vai melhorando. Né? Enfim, tamo junto, até logo. Um beijo pra todo mundo, se cuidem e fiquem bem.